Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Romano, eu sou a editora-chefe do Cointelegraph no Brasil e esse é o Melhores da Semana, uma coluna semanal em que eu apresento para vocês quais foram os acontecimentos mais relevantes do setor das criptomoedas nos últimos dias. Começando a falar um pouquinho sobre o preço do Bitcoin, né? Na terça-feira, o Bitcoin tinha conseguido superar a marca dos 41 mil dólares, mas depois ele começou a cair, principalmente após o anúncio do Federal Reserve em relação ao aumento das taxas de juros por conta dos medos relacionados à inflação, né? Depois desse anúncio, o mercado teve um processo de recuo do preço, né? E nesse domingo ele né, nesse momento sendo negociado na faixa ali dos 33 mil dólares, né? Desde o dia 20 de maio, o Bitcoin está sendo negociado nesse range, que vai entre 33 mil dólares e 41 mil dólares, né? Então é realmente uma faixa que o preço tá parada faz um mês exatamente hoje, né? Essa faixa pode ser realmente uma faixa de acumulação para a gente atingir novas máximas ou realmente pode ser um range que quando a gente perder o Bitcoin realmente vai buscar novas mínimas, né? Mas assim, como a gente sabe para onde o mercado está indo, né? É realmente difícil no curto prazo a gente conseguir definir qual vai ser o desdobramento desse processo, né? Desse momento em que a gente está, mas existem alguns indicadores, pelo menos no longo prazo, que mostram pra gente que o Bitcoin continua com seus fundamentos a todo vapor, a toda eletricidade, digamos assim, né? Acho que uma das métricas, uma das notícias mais interessantes essa semana é em relação ao ETF do Canadá. O ETF do Canadá não sofreu, digamos assim, com o preço do Bitcoin, né? Ele continuou comprando muito Bitcoin. Só nos últimos 7 dias, o ETF do Canadá comprou mais de 280 Bitcoins e desde o dia 15 de maio foram mais de 2 mil Bitcoins. O mesmo está acontecendo também com o ETF de criptomoedas da Hashdex no Brasil, que atualmente já é o segundo ETF ali mais negociado na B3, né? Então a gente tem um processo em que a queda, na verdade, incentiva provavelmente esses investidores institucionais a continuar e aumentar o processo de alocação no Bitcoin, né? E falando sobre as empresas, a gente também teve vários anúncios super interessantes que aconteceram essa semana, que quase são inversamente correlacionados com o preço, assim, né? Então, apesar das quedas, a gente está tendo anúncios muito interessantes que continuam acontecendo no setor, né? A MicroStrategy anunciou essa semana que provavelmente ela vai tentar vender ali mais de 1 bilhão das suas ações para pagar várias coisas, inclusive para comprar Bitcoin, né? Então ela continua aí muito forte nesse processo dela de aumento da exposição dela no Bitcoin especificamente, né? A gente teve também um provedor de planos de aposentadoria que tem mais de 1,7 trilhão sobre custódia, anunciando que ele vai permitir exposição de até 5% do portfólio em criptomoedas, né? Durante o anúncio, o Saylor até foi lá e fez uma brincadeirinha, né? Falando que está alocado 5% em criptomoedas é a mesma coisa que está alocado 95% em ativos que vão sofrer o processo de erosão do preço devido às criptomoedas, né? Mas foi um anúncio bem interessante que aconteceu. Na mesma semana, a gente teve também vários fundos falando sobre as intenções deles futuras em relação às criptomoedas, que são super positivas. Saiu algumas pesquisas e mais de 95%, na verdade, né, dos CFOs dos fundos dizem que eles querem estar expostos em Bitcoin até pelo menos 2026 e com uma exposição aí que varia de 5 a 10% nesses portfólios, né? A gente teve também a Goldman Sachs anunciando uma expansão da mesa de operação dela, né, para oferecer derivativos Jether, e também ela fez uma parceria com a Galaxy Digital para oferecer negociações de futuros de Bitcoin, né? A gente teve também o CEO da General Motors anunciando que muito provavelmente em pouco tempo, né, eles têm intenção de oferecer pagamentos pelos carros em criptomoedas também. E a gente teve a Grayscale, né, anunciando a intenção dela mais trouxas focados em DeFi, né? A gente já tá vendo esse processo assim crescente da exposição da Grayscale em outras criptomoedas que não o Bitcoin e o Ether, né? Ela tá negociando várias outras altcoins já faz um tempo e ela anunciou agora que essa intenção de negociar Bancor, Ishikawa, Kimber, Lopin, Polygon e várias outras, né? Foram 17, assim. Então, ela realmente está aumentando essa possibilidade dos investidores institucionais estarem expostos
Em DeFi, a gente teve 2 anúncios em relação aos salários, né? Primeiro de El Salvador, né? Eles continuam esse plano aí de tentar transformar o Bitcoin em uma moeda de cunho legal. E aí eles começaram a discutir a questão do pagamento, né? Se as empresas seriam obrigadas ou como seria essa questão de pagar os funcionários em Bitcoin. Não foi decidido nada especificamente em relação a isso, né? Mas é um processo de amadurecimento desse projeto inicial de se tornar o Bitcoin uma moeda de cunho legal, né? A gente teve também a Liga de Basquete do Canadá anunciando que vai oferecer pagamento em Bitcoin para os seus respectivos jogadores, né? É bem interessante ver que nos últimos tempos a gente está tendo um processo muito íntimo das criptomoedas com a questão do esporte, né? Então a gente já teve vários outros anúncios em relação ao pagamento de criptomoedas de outros tipos de esporte. A gente tem também, né, a questão da tokenização dos times. Então, cada vez mais a gente está vendo uma aproximação tanto dos esportes quanto dos e-sports, né, em relação a esse amadurecimento do mercado de criptomoedas. Falando um pouquinho sobre mineração, né, essa semana a gente teve os prazos finais, assim, em relação às sanções para as mineradoras desligarem as máquinas que estavam em algumas províncias lá da China, né. Nesse sábado a gente teve um desligamento bem massivo das fábricas. Isso fez, inclusive, com que a rede ficasse um pouco lenta, um pouco congestionada, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente está tendo esse processo de desligamento dessas máquinas na China, a gente está tendo um amadurecimento, digamos, das ideias e potencialidades das minerações em outras localidades, né? 3 questões bem interessantes que a gente anunciou essa semana. A primeira delas é a mineração com esterco. A gente está tendo alguns fazendeiros testando, né? Pegar o cocô das vacas para produção de metano e para produção de energia para mineração de Bitcoin, né? Então isso é bem interessante, assim, ver novas possibilidades acontecendo. A gente teve a questão dos vulcões semana passada, agora dos estercos. A gente teve o prefeito de Miami anunciando incentivos para uso de energia nuclear limpa para os mineradores que quiserem se instalar na cidade. Ele também está querendo oferecer outros tipos de incentivo, né? Por exemplo, isenção de impostos, regulações mínimas para o setor, tentando buscar, né, realmente trazer esses mineradores que estão saindo da China e estão procurando uma nova casa para suas respectivas máquinas, né? A gente também teve um deputado do Paraguai anunciando que está tentando olhar para Itaipu como uma potencial forma de prover energia para os mineradores e para atrair os mineradores para a nossa querida, para a América do Sul, né? Então vamos ver aí quais vão ser os próximos desdobramentos desse setor, mas está sendo particularmente, eu estou achando bem interessante ver como a indústria está lidando com essa questão da mineração para se tornar uma mineração limpa e também para fugir dessa questão da China, né? No Brasil, a gente teve algumas questões interessantes. Uma delas foi, né, que durante essa semana aí, a Coinbase superou a Amazon, né, e se tornou aí uma das ações preferidas dos brasileiros, né? A gente também teve o Itaú anunciando novos produtos relacionados às criptomoedas, inclusive exposição às ações da Coinbase e de empresas relacionadas ao setor de blockchain. A Hathor, que é uma empresa brasileira também, uma iniciativa brasileira, também anunciou que vai dar alguns incentivos para os mineradores que provarem, que tiverem a sua mineração de fontes limpas, né? A gente também teve o deputado Alexandre Frota anunciando, né, pedindo ou obrigando, ou exigindo ao Banco Central que ele regule as criptomoedas em até 180 dias, anunciando um pouco de imaturidade, talvez, né, em relação a como lidar com esse setor. Mas, basicamente, apesar da queda do preço, os fundamentos continuam super fortes e as notícias, né, continuam mostrando um futuro bem promissor para o Bitcoin. Então, aproveitem esse momento, né, para pensar aí com calma e, quem sabe, fazer compras nesse momento em que o mercado não está sofrendo tanto com esse hype das novas altas, né? Basicamente é isso, eu vejo vocês na próxima semana. Beijos!